Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Rio Grande do Norte para a cerimônia de chegada das águas do Rio São Francisco. O presidente falou sobre a melhoria na qualidade de vida da população local. Na manhã de hoje, o presidente Bolsonaro deixou a cidade de Caicó, onde estava desde a noite de ontem, e viajou cerca de 30 quilômetros até a cidade de Jardim de Piranhas, para ver a chegada das águas do Rio São Francisco, pela primeira vez no Rio Grande do Norte. A cerimônia aconteceu por volta de 1h da tarde no Clube Atlético de Piranha e contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O estado é o destino final do eixo norte da obra de transposição que tem o objetivo de integrar a bacia do Rio São Francisco com outras bacias que irrigam o sertão nordestino. Para o ministro Rogério Marinho, a conclusão da obra é uma vitória para o povo nordestino, que há muito tempo espera por esse momento. As águas chegando ao nosso estado, como chegaram a Paraíba, como chegaram ao Ceará, como chegaram a boa parte de Pernambuco. E as obras hídricas que estão sendo feitas, mais de 3 mil quilômetros de canais, vão transformar o nosso Rio Grande do Norte, a exemplo do que aconteceu na década de 60, quando chegou aqui a energia elétrica, presidente. Nós estamos comemorando esse ano 200 anos de independência do Brasil. E no dia 9 de fevereiro de 2022, grave essa data, tem que ser o dia da independência do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Viva o Brasil! Viva o Nordeste! Viva o Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco! Viva o Rio Grande do Norte! O eixo norte conta com 260 quilômetros de extensão, dos quais 155 quilômetros são de canais concretados. Durante as obras, foram construídas 3 estações de bombeamento, EBI 1, 2 e 3, que vão elevar a água do Rio São Francisco em 188 metros de altura, que depois segue por gravidade por regiões de Pernambuco até chegar aos estados de Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa altura equivale a um edifício de 62 andares. O governo destacou que o sonho de garantir água em quantidade e qualidade para a população do semiárido nordestino começou na época de Dom Pedro II, mas só agora vai virar realidade, após mais de 13 anos do início das obras. Essa transposição foi prometida para 2010, depois passou para 2012 e parou. Assumimos em 2019, praticamente 7 anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros, vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, essa obra é a principal, porque água é vida. O extrato acaba de chegar, vamos a esse placar. 62 curados no dia de hoje, dia 9 de fevereiro, e o total, 123.767. E quem mora em São Paulo deverá receber a 4ª dose da vacina contra a Covid. Apesar da confirmação do comitê científico, ainda não há previsão para o início da imunização. A ideia é que, com o avanço da vacinação, o estado paulista possa iniciar a aplicação da 4ª dose. O reforço deve seguir uma ordem de faixa etária, assim como foi na 3ª dose. Apesar da vacinação já ter sido confirmada pelo comitê científico, ainda não há uma previsão de quando a 4ª dose vai começar a ser aplicada. Nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta discute a aplicação de uma 4ª dose, uma 2ª dose de reforço, mas que ainda não bateu o martelo. A pasta divulgou uma nota técnica dizendo que não havia dados suficientes para a recomendação da 4ª dose da vacina. A determinação atual da saúde é para que a população tome a dose de reforço contra a Covid, respeitando o prazo mínimo de 4 meses após a aplicação da 2ª dose. Mesmo sem a orientação do Ministério da Saúde, a cidade de Botucatu, no interior paulista, já começou a vacinar idosos contra a Covid com a 4ª dose do imunizante nesta semana. O volume de empréstimo consignado dado principalmente a pensionistas e aposentados superou 500 bilhões de reais em dezembro. É um novo recorde.
O crédito consignado é aquele descontado diretamente em folha de pagamento, concedido a quem recebe salário, pensão ou aposentadoria em conta corrente. E por isso é considerado aí uma opção mais fácil de empréstimo. Em 2021, essa modalidade atingiu 513 bilhões e meio de reais, o que representa um aumento de 14% se comparado ao mesmo mês de 2020. Segundo o Banco Central, esse é o maior valor já registrado nessa modalidade. E quase 40% desses empréstimos foram destinados a aposentados e pensionistas do INSS. O que também aumentou bastante foi a utilização do cartão de crédito rotativo. Segundo o Banco Central, no ano passado, a quantia foi a maior em 10 anos. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento. A parcela que deixou de ser paga é considerada nas estatísticas do Banco Central como essa linha de financiamento. O crédito rotativo concedido pelas instituições financeiras no cartão somou quase 225 bilhões de reais em 2021, uma média mensal de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 23% na comparação com os cerca de 183 bilhões de reais registrados em 2020. O aumento da procura pelo cartão de crédito rotativo ficou acima da expansão média das concessões de todo o crédito bancário em 2021, que foi de 19%. Esse crescimento também coincidiu com a alta dos juros, da inflação e no endividamento das famílias com os bancos. Em relação à renda acumulada em 12 meses, o endividamento atingiu 51% em outubro do ano passado, que também foi um novo recorde. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade afirmou que o desemprego, a queda de renda por conta da inflação ou renda reduzida na pandemia colaboraram com a alta no endividamento dos brasileiros e numa maior demanda pelo cartão de crédito rotativo. A inflação oficial foi a mais alta para o mês de janeiro dos últimos 6 anos. O índice desacelerou em comparação com dezembro, mas ainda segue acima de 10%. A inflação oficial de preços subiu 0,54% em janeiro. Essa é a maior alta para o mês desde 2016. Apesar da desaceleração em relação ao salto registrado em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresenta variação de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses. Para este ano, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Índice Oficial de Preços é de 13,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Em janeiro, o salto dos preços foi influenciado principalmente pelo grupo dos alimentos e bebidas. As carnes e as frutas aparecem entre os principais destaques para a valorização dos alimentos no mês passado, embora a alta tenha ocorrido em ritmo menor do que em dezembro. Também contribuíram para esse aumento significativo os preços do café moído, que subiram pelo 11º mês seguido, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. A desaceleração da taxa mensal do IPCA foi guiada pelo grupo dos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina, do etanol e das passagens aéreas. Em habitação, os preços também recuaram em relação a dezembro, principalmente por conta da redução da energia elétrica, embora ainda permaneça em vigor a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Em janeiro, os preços do gás de botijão também recuaram pela primeira vez após 19 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, o botijão acumula aumento de 31,78%. Entre os demais grupos, a maior variação veio dos artigos de residência, com destaque para eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. A Receita Federal lançou a campanha Imposto de Renda Solidário e para incentivar a doação de parte do imposto para projetos sociais que ajudam crianças e idosos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O suave som do violino do pequeno grande músico e os delicados passos dessas bailarinas são resultados de trabalhos sérios realizados por meio de projetos sociais.
No Asas do Futuro, por exemplo, 135 crianças são assistidas na região do bairro Dom Antônio. A gente trabalha na periferia, tem algumas parcerias, mas falta recurso ainda, porque é muito difícil. Alguns projetos como esse, a partir de agora, terão apoio de vários órgãos públicos por meio da campanha de Renda Solidária, que incentiva a doação de parte dos impostos para projetos sociais. Essa campanha tem por objetivo disseminar a informação que poucos conhecem, que é possível fazer a doação na própria declaração de imposto de renda de um percentual de até 6% para os fundos da criança, adolescente e do idoso, sendo 3% no máximo para um fundo e 3% para o outro. De 2020, no estado de Mato Grosso do Sul, poderiam ter sido doados para o Estatuto da Criança e do Adolescente cerca de 50 milhões de reais. E não foram doados nem 3. Conforme a Receita Federal, todas as entidades habilitadas a receber esses recursos serão fiscalizadas, para que projetos sociais possam ajudar de forma prática e eficiente o maior número de crianças e idosos. Quem faz esse trabalho de habilitação das entidades para receber os recursos, que faz essa fiscalização, essa verificação de idoneidade das empresas, das instituições para receber esse recurso, são os conselhos municipais. A iniciativa de ajudar projetos sociais cria uma grande rede de solidariedade que vai ajudar e muito quem precisa apenas de uma oportunidade. Muitas vezes nós temos alguns projetos visíveis, mas existem muitos invisíveis que têm muita dificuldade para ter acesso a recursos. E essas instituições fazem o papel que o Estado muitas vezes não pode fazer, né? De dar assistência, de dar uma nova visão de futuro para essas crianças. E esse dinheiro, esse recurso que pode ser destinado diretamente para essas instituições é de fundamental importância para dar suporte a esse trabalho. E o brasileiro que fez teste para saber se estava com Covid-19 poderá declarar o gasto para bater no imposto de renda deste ano, mas apenas o que foi realizado em laboratórios, comprovado com nota fiscal. Os de farmácia não serão aceitos. A Receita Federal deverá, nos próximos dias, informar todas as regras para o ajuste de contas com o leão deste ano. Normalmente, a entrega começa no dia 1º de março. As manchas de óleo que surgiram no litoral cearense desde o final de janeiro já começaram a se espalhar por várias localidades. Especialistas da Secretaria do Meio Ambiente e de universidades investigam o aparecimento de manchas de óleo em vários pontos do litoral do Ceará. As primeiras hipóteses apresentadas foram de que o caso poderia ter ligação com as manchas que surgiram em todo o litoral nordestino brasileiro em 2019 e de que eram relacionadas com a erupção do vulcão em Tonga. As duas versões já foram descartadas. De acordo com a Agência Brasil, o governo do Ceará afirmou que vai tomar uma série de ações para mitigar a situação, como a limpeza dos locais afetados. As manchas começaram a aparecer no final de janeiro no litoral leste cearense e depois foram encontradas em outras localidades até chegarem ao oeste de Fortaleza. O governo deve lançar em 30 dias o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível com auxílio financeiro de bancos públicos. A informação foi dada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro disse que o governo federal regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos em janeiro e agora prepara o programa de metano. Joaquim Leite afirmou que o Brasil tem potencial de geração de biometano que vem dos resíduos urbanos e rurais. O biocombustível pode substituir o diesel de máquinas pesadas na produção agrícola. Em novembro de 2021, o Brasil aderiu ao compromisso global para a redução das emissões de metano durante a COP26 em Glasgow, na Escócia. O acordo prevê a redução voluntária de 30% das emissões no mundo. Leite também afirmou que o governo e o Congresso Nacional vão criar e legalizar o mercado de carbono do Brasil com exportação de créditos. No mercado de crédito de carbono regulado, o Brasil poderá reduzir a emissão do gás com certificação e exportar o crédito para países que não tenham alcançado a meta. O ministro afirmou ainda que o Brasil deve ser o país que mais vai se beneficiar nesse mercado devido ao baixo custo de redução de emissão em relação a outros países. Isso se deve às diversas fontes energéticas disponíveis, entre elas a renovável, além da proteção e recuperação de florestas nativas. As mudanças em impostos, licenças ambientais e medidas envolvendo armas de fogo estão entre as prioridades do governo este ano. A lista foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. A lista publicada no Diário Oficial da União foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e contempla 45 propostas de projetos considerados prioritários para aprovação neste ano.
A maior parte está em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que tratam, entre outros temas, de mudanças em impostos como o ICMS sobre combustíveis, alterações nas regras para a posse e porte de armas de fogo, alterações nas licenças ambientais e autorização de mineração em terras indígenas. A lista abrange também 5 propostas que ainda estão sendo discutidas pelo governo e que deverão ser enviadas ao Congresso. Mineração em faixa de fronteira, retaguarda jurídica para policiais, definição de garantias mínimas para vítimas de crimes, integração do Proagro e do Prêmio Seguro Rural e a ampliação do microcrédito no país. Um decreto editado pelo governo federal reformulou o programa Brasil Alfabetizado. A medida visa garantir o acesso à alfabetização da população com 15 anos ou mais em todo o território nacional. O programa Brasil Alfabetizado foi concebido para suprir a lacuna de um contingente de cidadãos que apresenta dificuldades em acompanhar o regime regular das aulas de educação de jovens e adultos, uma modalidade de ensino formal da educação básica que ocorre dentro das redes educacionais. Entre as novidades no projeto, serão disponibilizados pelo governo federal materiais de orientação, de formação, de apoio e instrumentos de avaliação. O objetivo, segundo o Ministério da Educação, é conferir maior efetividade à atuação dos alfabetizadores. Há ainda a previsão de que a pasta poderá oferecer assistência financeira a estados e municípios que aderirem ao programa. Para que isso aconteça, os entes interessados devem apresentar um plano de alfabetização com um diagnóstico local e a estratégia de monitoramento a ser desenvolvida pelas autoridades estaduais e municipais. As vendas do comércio varejista fecharam o ano passado com alta de 1,4% em relação a 2020. De acordo com o IBGE, 5 setores fecharam o segundo semestre em queda: móveis e eletrodomésticos, livros, jornais, revistas e papelaria, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, combustíveis e lubrificantes e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Já a produção industrial terminou 2021 com avanço em 9 dos 15 locais pesquisados. Santa Catarina teve o melhor resultado, com alta de 10,3%. Na Bahia aconteceu a pior situação, com recuo de 13,2%. Na comparação de dezembro com novembro, houve elevação em 10 das 15 regiões. E o Índice Nacional da Construção Civil subiu 0,72% em janeiro, taxa 0,2 ponto percentual acima do índice de dezembro de 2021. O valor da construção por metro quadrado ficou em R$ 1.525. O que mais aumentou foi o valor pago pela mão de obra. Os principais comandantes militares da Rússia viajaram para Belarus para um exercício militar de grandes proporções em meio ao temor de uma invasão da Ucrânia em várias frentes. Não é comum os principais comandantes militares participarem de exercícios regulares. Do lado ucraniano, também estão programados exercícios militares, o que aumenta a tensão na região. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, general Valery Gerasimov, chegou a Belarus antes de um exercício russo-bielorrusso de 10 dias, que começa depois que altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusaram o Ocidente de chantagem e pressão e de alimentar tensões armando a Ucrânia. A fragata da Marinha Russa Almirante Essen navega para um exercício no Mar Negro. A Rússia lançou uma série de exercícios em meio às tensões sobre a Ucrânia. Depois de meses de acúmulo militar russo nas fronteiras da Ucrânia, analistas militares estão alertando que as peças finais para uma invasão estão prontas para um grande ataque que pode derrubar o governo pró-ocidente de Kiev e reafirmar o controle de Moscou. Já faz tempo que a Rússia tenta impedir a aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Várias vezes o presidente Vladimir Putin disse que o objetivo da Ucrânia de ingressar na OTAN era uma linha vermelha, ou perigos para a segurança russa. Do lado de lá da fronteira, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, afirmou que os exercícios, programados para ocorrer até 20 de fevereiro, são uma resposta aos exercícios russos perto da fronteira.
E o Irã revelou um novo modelo de míssil com capacidade de atingir alvos a até 1.450 quilômetros de distância. A exibição aconteceu no mesmo momento em que representantes do país participam em Viena, na Áustria, das negociações para o restabelecimento pleno do acordo internacional sobre o programa nuclear do país. O demolidor de Kheibar, segundo a agência estatal IRIB, é menor e tem uma velocidade de resposta maior em relação a modelos similares, além de possuir a capacidade de realizar manobras nos estágios finais do voo e penetrar nos sistemas de defesa aérea. O nome do míssil remete a uma batalha do século VII, quando o profeta Maomé conquistou o oásis de Kheibar, hoje a Arábia Saudita, então ocupada por judeus. Alvo de sanções internacionais e frequentemente criticada por países como Estados Unidos e Israel, o programa de mísseis balísticos iraniano conseguiu se desenvolver mesmo diante do bloqueio imposto à transferência de tecnologia de outros países. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Teherã possui o maior e mais diverso arsenal de mísseis do Oriente Médio. Alguns deles podem atingir alvos a mais de 2.000 quilômetros, o que coloca cidades no leste europeu, norte da África e subcontinente indiano dentro de seu raio de ação. Durante a apresentação, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Mohammad Bagheri, afirmou que o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos é uma forma que o Irã possui de se defender contra agressores, opressores, a arrogância global e sionistas assassinos. Adjetivos que se referem aos principais adversários do Irã, os Estados Unidos e Israel. A Covid-19 já matou quase 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. No balanço divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde, o número de óbitos aumentou 7%. Apenas na última semana foram notificados quase 68 mil mortes. Além disso, a OMS apontou o surgimento de 19 milhões de novos casos nos últimos 7 dias, o que eleva o montante geral para 392 milhões. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o contágio é muito maior devido à subnotificação. As regiões do Mediterrâneo Oriental, que abrange o Oriente Médio e as Américas, cada uma com 36%, tiveram o maior aumento no número de casos. Já o Sudeste da Ásia apresentou a maior alta nas mortes, de 67%. O maior número absoluto de vítimas foi registrado nos Estados Unidos, que apresentou queda de 15% na comparação com a semana anterior. Depois aparecem como os mais afetados Índia, Rússia, Brasil e México. Segundo a análise epidemiológica da OMS, todas as variantes do coronavírus conhecidas antes da Ômicron tiveram forte baixa. A cepa mais recente já representa 96,7% do total de sequências genéticas. As transferências ou pagamentos bancários com Pix fizeram sucesso no Brasil. Mas as notícias sobre alguns erros exigem atenção redobrada. O Pix foi lançado pelo Banco Central em novembro do ano passado e já são 250 milhões de chaves cadastradas no Brasil. No comércio, a ferramenta é bastante utilizada. Por dia eu recebo bastante Pix, porque eu tenho 2 horários de trabalho. Tanto tenho o almoço, quanto tenho os lanches à noite. Aí muita gente que não consegue fazer à noite faz durante o dia. Eu pago também com Pix. Todos os meus fornecedores são com Pix, os que não são aqui na porta. Então, diariamente, vou falar para você que eu devo receber, em média, uns 30 Pix no mínimo. As transações financeiras através do Pix chegaram para facilitar a vida das pessoas. No entanto, é preciso ter muito cuidado na hora do envio dos valores. Karina Ribeiro recebe e envia Pix diariamente em seu estabelecimento comercial e já teve de devolver uma quantia que recebeu errado. Já tive que devolver. Aconteceu recentemente, deve ter uma semana mais ou menos. Eu vinha recebendo Pix, o nome foi incomum, por isso que eu me lembrei, né? Era bem incomum o nome. Ainda comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, se não é almoço, eu falei, pode ser de alguém que precise. Ainda procurei para ver se aparecia alguma coisa para eu fazer a devolução, não apareceu. Foi uma, foi duas, na terceira vez. Aí na terceira vez, uma conhecida minha, que também é cliente, amiga da minha família, perguntou para mim, falou, Karina, você recebeu, né? Tanto, falei, sim, recebi. Falei, recebi sim. Ela me mandou os comprovantes e eu mandei os que eu tinha recebido.
Aí, na hora, né, eu falei, não, vamos somar, né, o que ela me falou, que ela tinha uma outra pessoa com o mesmo nome que eu, que ela fazia essas transações Pix. O advogado especialista em direito digital explica o que fazer caso receba valores indevidos através do Pix. Se você recebe um valor transmitido via Pix por engano, você não pode ficar com esse dinheiro. Você tem a obrigação de restituí-lo ao verdadeiro dono. Caso você queira ficar com esse dinheiro, isso pode gerar para você responsabilidades tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Na esfera civil, trata-se de uma hipótese típica do artigo 884, que trata daquilo que nós chamamos de enriquecimento sem causa. O Código Civil, nessas hipóteses, prevê a obrigação da restituição de todos os valores ao dono devido. Já na esfera criminal, isso pode se caracterizar como crime de apropriação de coisa vida por erro, do artigo 169, que prevê penas de detenção de 6 meses até 1 ano de prisão. E quem sofreu um golpe foi o atacante Neymar do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. O funcionário de uma empresa terceirizada furtou R$200 mil de uma conta bancária que o jogador tem no Brasil. Mas após a prisão deste funcionário, o dinheiro foi devolvido ao atleta. Segundo o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Criminal de Investigações Criminais de São Paulo, o suspeito realizou furtos em contas de outras pessoas famosas. Quase a metade da capital de Mato Grosso do Sul já recebeu os mosquitos Aedes aegypti com a bactéria que impede a transmissão de doenças. O inseto já mostrou que é bastante eficaz no combate à dengue. Agora o projeto será levado para a região norte de Campo Grande. Aqui na biofábrica é que ocorre a produção dos volbitos. A cada 15 dias chegam 34 gramas de ovos do Rio de Janeiro, que são separados e pesados nesta balança de precisão. Cada 0,22 gramas são colocados em um tubo para que possam gerar larvas. Para isso, é colocada água. Aqui eles são alimentados com uma dieta rigorosa. 2 vezes ao dia, consiste em extrato de fígado bovino, levedo de cerveja e farinha de peixe. O odor da substância é forte. Quando as larvas crescem, são colocadas nestes outros frascos. Mais uma semana e os volbitos são desenvolvidos para soltura. O método já dá bons resultados. Nós iniciamos as liberações em dezembro de 2020. A gente dividiu Campo Grande em 6 fases. Primeiro, 7 bairros que foram da primeira fase, a gente já tem 59% de Volbach em média no território, então é um número excelente. Nos bairros da segunda fase, que foram outros 10 bairros, a gente está com mais de 70% de Volbach. Agora nós estamos atuando na terceira fase. São outros 15 bairros, a gente está finalizando, até final de fevereiro a gente deve finalizar essa terceira fase. A cada semana são produzidos 7.500 tubos com 700 mil mosquitos. E a próxima etapa, para o mês que vem, vai atender bairros da região norte. Nova Lima, José Abrão, Vila Nasser, Coronel Antonino, Monte Castelo, entre outros. São 9 bairros que a gente vai atender e deve começar as liberações em março. Essas liberações se estendem por 16 a 20 semanas. Para então a gente também finalizar e ir para a quinta fase. A gente já está com praticamente metade da cidade coberta com os volbitos. Há a expectativa de que no futuro próximo o projeto seja estendido para outras cidades de Mato Grosso do Sul, inclusive com a tendência de que a produção dos ovos seja feita aqui mesmo. A gente está em tratativas ainda, fazendo esses acordos com o Estado, o Ministério da Saúde e a Fiocruz, para atender Dourados, Corumbá, outros municípios que tenham interesse e que a gente veja que é possível fazer a implementação do método. O primeiro período de venda de ingressos para o Mundial deste ano, que será disputado no Catar, superou as expectativas. Desde o dia 19 de janeiro até ontem, a FIFA registrou pedidos para 17 milhões de entradas. 17 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar foram solicitados pelos torcedores durante o primeiro período de vendas. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Só haverá apenas pouco mais de 2 milhões de ingressos efetivamente disponíveis para a primeira Copa do Mundo disputada em um país árabe. O evento será realizado em novembro e dezembro deste ano. A maioria dos pedidos corresponde a moradores do Catar. Durante este primeiro período de vendas, os pedidos também vieram em massa de países com forte tradição futebolística e alguns mercados-chave, como Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra e México. Os ingressos mais procurados pelos torcedores são os da final do torneio, marcada para 18 de dezembro, no estádio Lusail.
Foram 1.800.000 pedidos recebidos. O estádio tem capacidade para 80 mil pessoas. E após quase 2 anos fechada, a Galeria Motirô, em Teixeiras de Freitas, no extremo sul da Bahia, abriu suas portas para a exibição da artista local Emanuele Brison. Introspecta é a primeira exposição de 2022 na Galeria do Coletivo das Artes Motirô. A artista Emanuele Brison, de 22 anos, responsável pelas obras, conta sobre o trabalho desenvolvido. O nome diz muito sobre mim, foi um trabalho de muita introspecção e de autoconhecimento. Então, o que está aqui sou eu, então é as minhas angústias, é os meus momentos bons. E tudo que as pessoas verem aqui vão conhecer também. Então eu achei que seria perfeito me trazer os meus sentimentos e as minhas vivências para a minha primeira exposição solo. Manu ainda relata a importância do espaço para o artista da região. A gente tem que convidar, a gente tem que usar a mídia para poder trazer as pessoas para cá, para poder reconhecer, porque eu acho que a gente tem uma noção de artistas de outros lugares e Teixeira tem tanta gente, Alcobaça, o Extremo Sul tem tanta gente e é isso que a galeria está trazendo. A artista visual faz o convite para a visitação à exposição, que segue até o dia 6 de fevereiro, na Galeria Motirô. O Coletivo das Artes Motirô se prepara para mais uma edição da exposição Diversos, que tem por intuito reunir artistas de toda a região. Nós já tivemos 2 edições e vamos para a 3ª edição agora em 2022, vai acontecer em maio de 22. E como diz o nome, Diversos traz vários artistas de Teixeira e região. Com várias obras, são de 15 a 20 obras aqui, são artistas que vêm expondo o seu trabalho e depois que cada um faz sua exposição, a gente trabalha essas exposições para o ano. No caso da de 2022, serão artistas que serão selecionados para 2022 e 2023. Kátia Aslene explica como se inscrever. Você que é artista, que tem interesse em estar na Galeria Motirô, agora, a partir do dia 7 de fevereiro a 20 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para Diversos. Você vai procurar no Instagram, vai ter lá na bio do Instagram, vai ter tudo certinho para você fazer a inscrição. Você manda a inscrição por e-mail, terá o tempo de seleção e depois a gente vai divulgar os selecionados para que em maio aconteça Diversos e a partir daí cada artista terá o seu tempo, o seu momento aqui na Galeria Motirô. A artista Solange Nogueira fala da experiência na Diversos. Antes eu fazia as minhas artes e eu guardava elas só para mim. Então, na primeira Diversos, eu pude colocar 3 obras de desenhos e pintura. Foi muito bom poder colocar essas obras que estavam mais ou menos há mais de 15, 20 anos guardadas. Então, é uma experiência maravilhosa poder pôr a sua arte para ser divulgada. Como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Esse meu aqui, ele só vinha só até aqui. Agora, veio cá atrás. E já consegue levantar ele também? Ele só vinha só até aqui. Aqui é agora? Levantar, eu levantava, segurava ele assim. Mas agora pode levantar agora sozinho? Posso. Quanto tempo estava isso? Eu já estava com 5 anos já. Oh, glória a Deus. Então que eu levei. Isso aqui tudo doía. Agora não. E ele só ficava assim. Ele não vinha aqui, ó. Não vinha aqui. Tá aqui, graças a Deus, sou curada. É um tendão que eu tenho aqui, que o médico disse que ele arrebentou. E eu não podia levantar os braços. Até que altura você levantava? Pouco, né? Pouco? Agora? Agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória.